Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar a nossa 7ª unidade, que tem o tema a junção PN, para a gente iniciar os nossos estudos. Então, na última unidade, a gente pôde ver os íons positivos e negativos que a gente tem nos semicondutores. Aqueles que têm excesso de colunas são os íons positivos e aqueles que têm excesso de elétron livre são os íons negativos, perfeito? Quando a gente tem uma junção de um material do tipo P com um material do tipo N, a gente tem um componente eletrônico muito importante que a gente vai trabalhar bastante de agora em diante, que é o diodo, certo? Ele é muito utilizado na eletrônica e até na automação também. Nessa parte tecnológica ele foi um componente que foi primordial, ele foi essencial para o bom andamento dos experimentos e componentes elétricos e eletrônicos, certo? Então a gente tem uma ilustração de um diodo aqui nessa ilustração. Então a gente tem uma parte com um material do tipo P, com excesso de lacunas, né? E um material do tipo N com excesso de elétrons livres. Nessa região onde os dois se encontram, nós temos a chamada camada de depleção. Por que camada de depleção? Porque aqui começa a ter um equilíbrio eletrônico. Porque esses elétrons, eles tendem a passar por essa barreira. E esses íons positivos, eles tendem a ultrapassar para o lado negativo também, certo? Então aqui chega um determinado momento que existe um equilíbrio eletrônico e não acontece mais nada. Então, quando um diodo ele é fabricado, isso aqui sempre ocorre. Existe esse equilíbrio aqui de íons positivos e íons negativos. Aí ele se tornou um semicondutor. Então, o que é necessário que aconteça aqui? A gente precisa quebrar essa zona de depleção, tá? Que a gente também chama de barreira de potencial. A gente precisa romper essa barreira de potencial para que a energia consiga fluir de um polo para o outro. E como que nós conseguimos realizar essa operação? Polarizando o diodo. E o que seria polarizar o diodo? Quando você conecta nessa extremidade N uma fonte com a polaridade negativa e na P uma fonte com a polaridade positiva, sabemos que assim como no magnetismo, os opostos se atraem. Quando você coloca duas polaridades iguais, esses íons negativos, eles tendem a transcender essa barreira de potencial, certo? Assim como as lacunas também tendem para o lado oposto. Então, quando você polariza um diodo diretamente, você tem um fluxo eletrônico, certo? A corrente, ela tem dois fluxos conhecidos. Tem o convencional, que é o que nós trabalharemos e já viemos trabalhando anteriormente até esse ponto, que a corrente ela flui do polo positivo para o negativo, certo? Porém, como nós sabemos que a corrente ela é o fluxo de elétrons, os elétrons, que são esses íons negativos, são eles que fluem para os positivos. Aí vocês vão me dizer, professor, não entendi nada agora, enrolou a minha cabeça. Isso é só o conceitual, porém foi convencionado pela comunidade científica, pelos estudiosos, que a corrente ela flui do positivo para o negativo, e é isso que vocês têm que ter em mente, é isso que a gente vai trabalhar daqui em diante. E é isso que vocês vão ver nos livros, nas literaturas também. Então não precisa ficar preocupado com isso, certo? Então, quando você polariza o diodo diretamente, ele trabalha como se ele fosse uma chave fechada. Como se você pegasse o interruptor da sua casa lá e você fechasse ele e a luz acendesse. Quando você muda a polaridade, quando você polariza ele inversamente,
ele funciona como se ele fosse uma chave aberta. É na hora que a lâmpada ela apaga, certo? Então a gente também pode utilizar o diodo como uma chave. Se você polariza diretamente, ele funciona como uma chave fechada. Se você polariza inversamente, ele funciona como uma chave aberta. E a gente também tem nos diodos dois polos, certo? Que são o ânodo e o cátodo. Há pessoas que falam anodo e cátodo, mas é só a forma de expressar como que se pronuncia, mas ânodo e o cátodo, certo? O ânodo, ele é o polo positivo, certo? Então a gente pode dizer que o ânodo, ele está nessa parte do diodo aqui, onde tem as lacunas. E o cátodo, ele se encontra na parte que tem os íons negativos do diodo, certo? Então, normalmente, quando você tem uma ilustração de um diodo, onde tem um Azinho, você pode ver nessa parte, essa é a ilustração de um diodo. Se você puxar aqui, ó, você consegue achar um A de ânodo. E se você olhar desse lado, você vê que ele forma um K de cátodo. Você pode dizer que é negativo. Então é uma dica aí para vocês fixarem e lembrarem qual que é o ânodo e qual que é o cátodo. Bom, pessoal, o que temos para essa unidade é isso. Continuem os estudos, façam os exercícios de revisão e muito obrigado. Até a próxima.